Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o tema Caem os muros. O que seria esse termo Caem os muros? Essa imagem que a gente está vendo aqui é o Muro de Berlim. Esse marco, né, da queda do Muro de Berlim, ele marca o fim do sistema socialista, né, que foi adotado pelos comunistas. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor nesta aula de hoje, ok? Assim, na aula de hoje, a gente vai ver também aqui o seguinte. A gente vai perceber que até então, recapitulando alguma coisa também que a gente estudou, sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria era, no caso, a Rússia, através dos países que formavam a União Soviética, e também os países capitalistas e principalmente os Estados Unidos, que estava junto com esses países, que era o mais forte, né? Então o que acontecia? Nesse período da Guerra Fria, houve a corrida armamentícia, né? Os países ficavam concorrendo, primeiro quem tinha bomba atômica, depois concorriam para colocar o homem no espaço, daqui a pouco outro país colocava o homem na Lua, né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro homem no espaço foi um russo, mas o primeiro homem a colocar o pé na Lua foi um americano. Então faziam essa corrida, né? Essa corrida para ver quem que era o melhor, quem que tinha mais tecnologia, quem estava na frente, né? Então veja só que nessa corrida, né? Nessa corrida que durou no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945 a 1989, isso acabou fazendo com que esse período essa Guerra Fria, né, como é dado propriamente dito esse nome, né, vamos dizer assim, a União Soviética ela começou a priorizar muito a questão armamentícia, né, a questão da disputa bélica, né, então assim, principalmente contra os Estados Unidos. Então o que aconteceu? Isso começou a gerar um prejuízo, né, nos investimentos, né, como fala aqui, em setores que eram importantes para a população, né. Então quer dizer o que? Tornou cada vez mais evidente a deficiência da economia soviética. Então assim, além de uma economia incapaz de atender às demandas da população, a falta de democracia, de liberdade política, de liberdade religiosa e econômica, né, e a extrema burocratização do Estado colocaram a União Soviética em seu sistema, né, em xeque. Então, quer dizer, ele não estava conseguindo, a União Soviética já não estava conseguindo se manter. Não é? E em situações, principalmente no final ali da Guerra Fria, tinham pessoas que foram presas, né, pelo sistema socialista, e eles aceitavam, por exemplo, ali, principalmente na região de Berlim, na Alemanha, né, eles aceitavam liberar essas pessoas se elas, se o lado capitalista, daí aí envolveria os Estados Unidos, França, Inglaterra, pagasse um valor para eles, né, para entregar essas vidas. E com esse dinheiro, eles começaram a investir na divisa da Alemanha, no caso, principalmente em Berlim, tá ok? Vocês já vão perceber isso. Aqui nessa imagem a gente vê o seguinte, situações que começou situações que ficaram insustentáveis, né? Por exemplo, a gente vê aqui essa primeira imagem mostrando o exército, né? No caso da União Soviética, na Rússia, mostrando o poder deles, não é isso? Quer dizer, o investimento era muito forte. A gente vê aqui alguns submarinos, até recentemente tem um projeto na Rússia para restaurar esses submarinos que estavam encostados até hoje, né? Tem alguns que estão no fundo do mar que eles estão tentando resgatar. Se eu não me engano, de 14 submarinos que eles encontraram, 7 não conseguiram. E aqui essa imagem aqui representa o acidente em Chernobyl, né, que foi lá na Ucrânia, que matou milhares de pessoas pela radioatividade, né? E aqui a gente está vendo, aqui é um exemplo só mostrando que o navio russo a Rússia afundando, né? E o Gorbachev aqui, né, com uma furadeira à mão, né? Arco de pua, chama isso aí, né? Que afundou o barco, não dissesse que tivesse afundado o barco, né? Mas assim, é que ele foi o último
primeiro-ministro no caso da Rússia comunista, né? Então vamos lá. Daí a gente vê aqui o seguinte, o tema aqui, um gigante em pedaços. Você vê a renda per capita em média, isso é do período lá, tá? De 91 a 97. Isso em questão de dólares. Uma renda de família era 2.740 dólares, chegou ali, né? O desemprego chegou a 12%, né, da população. A inflação, tá ok? Veja o período de inflação em porcentagem. A gente vê também aqui a expectativa de vida, de 69 para 65 anos, a expectativa de vida. O PIB da Rússia era 338 bilhões de dólares, então corresponde a menos a metade do brasileiro, quer dizer, brasileiro na época, né? Então, e o que acontece? Daí a gente vê a questão de ogivas nucleares. A Rússia tinha 6.758 ogivas, os Estados Unidos 8.111. Gente, isso aqui já é um valor imensurável, grande pra caramba, né? Então, assim, eles queriam a todo custo ter o poder bélico para mostrar, principalmente para os Estados Unidos, que ele é forte, né? E é o terceiro maior produtor de petróleo, com 6,1 milhões de barris por dia, atraçamento dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Isso na época, né? Então vocês veem a situação que estavam, né? Eles não estavam priorizando a população estava sofrendo com isso, né? E daí, por exemplo, aqui tentando melhorar, no caso das condições, Mikhail Gorbachev, né, chefe de Estado, desde 1985, Gorbachev é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é uma foto dele na época ali de 85, né? E daí, atualmente, ele tá com 89 anos, ok? Mas veja só, iniciou uma série de reformas políticas, o Gorbachev, né? Políticas e econômicas, denominada perestroika, que seria, no caso em russo, a reconstrução. Só que não foi suficiente. Ele viu que realmente a Rússia não ia conseguir. E o que aconteceu? Ele tinha o objetivo de diminuir a interferência do governo e do Partido Comunista nas atividades econômicas. E a glasnost, do russo, né, transparência, cujo objetivo era diminuir essa interferência na vida das pessoas. Essas reformas deram início a uma série de eventos que foram determinantes para o fim da Guerra Fria, cujo marco foi a queda do Muro de Berlim em 89 e para o fim da União Soviética em 91. Inclusive, a queda do Muro de Berlim foi até uma questão que todo mundo fala que foi um mal entendido, né? Que numa entrevista coletiva, o responsável, né, perguntaram: e o muro? Vão abrir os portões, o muro? Estou resumindo, tá, gente? Falei, vamos abrir a qualquer momento, né? E eles falam, os repórteres entenderam que isso era aberto aquela noite. E a notícia correu, o pessoal começou a sair, foi pro portão, foram chegando, ó, tá liberado. Os soldados não estavam preparados, tiveram que abrir o portão. E abriu o portão, abriu as fronteiras, o muro começou a cair, começou a ter festa. E por causa do mal entendido, né, entre aspas, né, acabou o muro caindo, né. Daí veja só, assim com o fim da Guerra Fria, acabava também a ordem mundial bipolar. Quando é bipolar, gente, é o socialismo, no caso, no sistema adotado pelo capitalismo, pelo comunismo, e o capitalismo, né, que é adotado, no caso, pelos países liberais. Ok? Então, assim, acabou a bipolaridade, acabou aquela briga do comunista com o capitalista, né? Acabou isso. Então, o que aconteceu? A partir desse momento, surgiu uma outra ordem, o mundo multipolar. Quer dizer que daí abriu a concorrência para todo mundo. Tipo assim, todos os países, na realidade, com pequenas exceções, né, seguem o sistema capitalista. Só que daí, o sistema que a gente vai ver mais para frente, as outras aulas, que são, daí a perspectiva é outra, são países que estão buscando, são os emergentes, são os países desenvolvidos, os países que têm o índice de desenvolvimento humano desenvolvido, aí por diante, quer dizer, existem daí as potências, os emergentes, que tornam uma multipolarização, não ficou só uma questão do comunismo e do capitalismo, né? Hoje a gente vê um sistema capitalista, né? E aqui, né, eu queria mostrar para vocês que é interessante
como era o Muro de Berlim. Então hoje vê aqui, ó, Berlim, o lado ocidental, e Berlim, né, no caso aqui, o lado oriental, né, Berlim oriental. Berlim está aqui, ó, Alemanha, tudo isso aqui. Existe a Alemanha oriental, né, e a Alemanha ocidental. E entre eles está a cidade de Berlim, que está aqui, ó. Tá ok? Não. Então, assim, existiam várias cidades. Então, olha que interessante, essa região aqui, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, tá ok? Depois que eles venceram Hitler, eles, que a gente viu em algumas outras aulas, que eles se dividiram, né? Tem aqui, foi dividido uma parte para os ingleses, uma parte para os franceses, outra parte para os americanos. O que aconteceu? E aqui outra parte que ficou a Rússia responsável. E a Rússia criou uma barreira de 1.378 quilômetros de extensão, que é, no caso, fronteira vigiada pela Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental criou essa barreira porque muita gente da parte oriental estava indo para a parte ocidental. Ok? E daí a gente vê aqui, por exemplo, aqui tem um muro de 43,7 quilômetros. Tá? Vamos arredondar aqui, 44 quilômetros de muro, que dividia Berlim, da Alemanha, né, ocidental, da Berlim oriental, para não permitir as pessoas atravessarem. Tem várias histórias que mostram as pessoas que tentaram e as dificuldades que começaram a ter, pessoas que morreram tentando atravessar esse muro. Então, foi bem uma história bem triste, né? Então, assim, vamos dizer assim, a gente vê aqui que, por exemplo, agora como que funciona esse muro. Eu vou começar, por exemplo, daqui, tá? Do lado oriental. A gente vê aqui, por exemplo, um muro de 3 metros, o primeiro obstáculo. Então veja a situação, tá? Como que não é simplesmente pular um muro. Daí vinha cerca de arame, né, farpado, com 2 metros de altura, com alarme, formava a segunda barreira. Aqui existia portas de disparo de armas de fogo, tá? Também tinha holofotes, tá vendo os holofotes? A gente via, olha só a situação, 992 cães de guarda, 11.500 guardas. A gente vê aqui também a vala antiveículos com 3,5 metros de profundidade. Camada de areia, revelava pegados fugitivos e algumas vezes colocavam minas de areia. Tá? E aqui o último muro que dava 4,20 metros de altura. Então a pessoa tinha que passar por tudo isso aqui para chegar no outro lado. Então veja a situação, a barreira que existia para atravessar. Ok? Então isso aqui eu deixei mais terem uma ideia, né? Como que era isso aí até 89, que a gente viu ali que o muro caiu. Até 89 eles sofreram bastante. Ok? Então eu gostaria de deixar para vocês um versículo, tá? Que está em Romanos 15:13, que fala assim: que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Gente, Deus abençoe vocês, tenha uma semana abençoada e a gente conversa nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau, gente!